Olá, o Rede Cidades está começando e você vai ver em destaque. Idosa denuncia companheiro por violência doméstica e pede medida protetiva em Vila Velha. Sobrinho de vereador de Baixo Guandu é morto a tiros dentro de oficina no noroeste do estado. Cresce os casos de abandonos de animais de estimação durante o período de férias. E aqui no estúdio vamos falar sobre os mais de 10 mil capixabas aposentados que têm direito à revisão do benefício do INSS. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Rede Cidades está no ar. Muito bem, nós estamos no ar pela Rede TV Espírito Santo e também pelo nosso portal semrede.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Uma mulher de 69 anos denunciou o companheiro por agressão e solicitou medida protetiva no bairro Alvorada, em Vila Velha. O caso foi registrado após a vítima relatar ter sido agredida pelo homem, identificado como Hamilton Lente dos Santos, de 39 anos. Segundo o relato da mulher, o companheiro estava sob efeito de drogas, teria tido um surto e passou a agredi-la na presença da filha. A vítima afirmou ainda que as agressões eram recorrentes e motivadas por ciúmes. Acionada, a polícia foi até a residência do casal e encontrou o imóvel revirado, com diversos objetos danificados. Durante a abordagem, o homem foi detido e confessou aos policiais que havia feito uso de cocaína. A ocorrência foi encaminhada às autoridades competentes e a vítima formalizou o pedido de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. A gente vê que não tem idade, para a mulher ser vítima de violência doméstica. Essa idosa de 69 anos sendo agredido por esse covarde, por esse agressor, de fato, sendo uma idosa, E realmente a gente vê esses casos se multiplicando pelo nosso estado, pelo país, homens que agridem, que batem em suas mulheres e muitas delas ainda, muitas das vezes, acabam sendo assassinadas por esses homens. Até quando que nós vamos continuar acompanhando cenas assim na nossa sociedade, Até quando? Um homem de 31 anos, sobrinho de um vereador de Baixo Guandu, foi morto durante um ataque a tiros no noroeste do estado. Franklin Androvic Araújo da Silva era sobrinho do vereador Romilson Araújo e a morte dele foi registrada como o primeiro homicídio de 2026. De acordo com a polícia, Franklin foi atingido por um disparo de arma de fogo e encontrado já sem vida dentro de uma oficina mecânica. Poucas horas após o homicídio, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, localizou e deteve o suspeito em uma zona rural, no sentido do distrito de Ibituba. A ação contou com o auxílio do cão farejador da patrulha K9, após denúncias indicarem que o homem estaria escondido na região. Durante a operação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes, mas foi capturado. No local, os policiais encontraram uma motocicleta e roupas que teriam sido usadas no crime. A arma de fogo utilizada no homicídio foi localizada dentro da residência onde o suspeito estava, após ser identificada pelo cão farejador. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. A motivação do crime ainda está sendo investigada. Que coisa, gente? Esse sobrinho desse vereador lá de Baixo Guandu, no noroeste do estado, foi morto a tiros dentro da oficina. A gente tem como voltar com as imagens aqui. A gente tem as imagens, de fato, desse sobrinho desse vereador, que foi assassinado a tiros dentro da oficina. Essas aí são imagens cedidas pela polícia, já a polícia chegando no local para fazer realmente ali a vistoria, fazer toda a perícia, realmente mais uma cena de violência que acontece aqui no nosso estado. Motoristas enfrentaram transtornos e prejuízos na noite deste domingo após pneus de veículos estourarem ao passarem por um buraco na rodovia Jorge Feres, em Piúma, no sul do Espírito Santo. Imagens gravadas por condutores mostram vários carros parados no acostamento, além da atuação de guinchos para a retirada dos veículos danificados. Segundo relatos, ao menos 10 carros teriam sido afetados pelo mesmo problema.
Alguns motoristas alertaram para os riscos de acidentes, já que o buraco só era percebido quando os veículos já estavam sobre ele. Na manhã desta segunda-feira, ainda havia condutores lidando com os prejuízos causados pelos danos aos pneus e às rodas. Ainda na manhã desta segunda-feira, equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, o DER, estiveram no local e realizaram o reparo do buraco com concreto. Por meio de nota, o órgão informou que o problema foi solucionado e que o restante do trecho será avaliado para evitar novos transtornos aos motoristas. Que bom que foi resolvido, né? Mas olha isso, gente, eu vou pedir as imagens de novo aqui, porque olha só a fila de carros, né, parados ali nessa rodovia. De fato, vários carros parados na sequência ali, né, passaram pelo buraco, estourou o pneu, né? O consumidor aí que paga seus impostos fica no prejuízo, né, porque um pneu não é barato, né, e ainda, né, de fato, e que bom que teve o retorno aí, que o poder público vai corrigir o problema, mas mesmo assim, tenho certeza que esses motoristas terão que arcar com os seus prejuízos, né, trocar o pneu, consertar o pneu, ou até mesmo comprar um novo pneu, né, não é barato não. Uma menina de 6 anos morreu afogada em uma piscina durante a confraternização de uma igreja em Irupi. Isso no Caparaó, Capixaba. Todos os detalhes você encontra em nosso portal semrede.com.br. E o Fernando Loss tem mais detalhes para a gente. É com você, Fernando. Olá, Fabiano, e olá para você que nos acompanha aí de casa. É isso aí, uma menina de 6 anos morreu após se afogar em uma piscina durante uma confraternização de uma igreja na tarde desta segunda-feira em São José de Irupi, no município de Irupi. A criança foi identificada como Ellen Roque Fernandes e estava no local acompanhada da família que participava de um encontro religioso. Em determinado momento, os participantes se afastaram da área da piscina para uma atividade coletiva e, durante esse intervalo, os responsáveis perceberam a ausência da menina. A morte foi confirmada no pronto atendimento de Ibatiba. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso. E para a nossa próxima notícia, uma mulher de 39 anos foi presa na madrugada desta segunda-feira, suspeita de matar o marido a facadas no bairro Padre Pedro, em Alto Rio Novo. A vítima foi identificada como Edivaldo Evangelista de Souza, de 36 anos. Segundo a polícia, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. A suspeita alegou legítima defesa, mas de acordo com a Polícia Civil, essa versão é enfraquecida pela quantidade de golpes desferidos. A perícia apontou dezenas de perfurações no corpo da vítima, inclusive nas costas, no tórax e na cabeça. A mulher foi autuada em flagrante por homicídio e encaminhada ao sistema prisional. E para encerrar o nosso giro de hoje, um homem de 53 anos morreu após se afogar em uma cachoeira no município de Jaguaré, no norte do Espírito Santo, no domingo. A vítima foi identificada como Gildásio Aguiar dos Santos, servidor público municipal. Segundo familiares, ele estava em passeio com a família e, apesar de saber nadar, o local é considerado de risco por conta de pedras e buracos profundos. Um dos filhos conseguiu retirar o corpo da água, mas a vítima já estava sem sinais vitais. Gildásio atuava no Centro de Educação Infantil Municipal Luz do Futuro e era conhecido pelo comprometimento com o serviço público. E esses foram os principais destaques de hoje. Para mais informações, acesse semrede.com.br. Lá você confere mais notícias como essas, nossas reportagens completas, entrevistas exclusivas e muito mais. Eu fico por aqui e volto com você aí no estúdio, Fabiano. Obrigado, Fernando, pelas informações direto do nosso portal, semrede.com.br. Ali você fica sempre muito bem informado no celular, no tablet, no computador. Acesse, daqui a pouquinho, quando acabar o jornal, acesse aí, semrede.com.br. Durante esse período de férias, crescem os casos de abandono de animais de estimação. A prática é crime e pode levar aí a pessoa a 2 anos de prisão. Em período de férias, muitas famílias se organizam para viajar e aproveitar momentos de descanso. É quando é registrado um aumento preocupante nos casos de abandono de animais domésticos. Cães, gatos acabam sendo deixados para trás. É o que explica Marcos Breda,
que é protetor de animais de maneira voluntária. Uma pessoa que abandona um animalzinho na rua, ela tem que entender que o animal está totalmente vulnerável. Aí acontece atropelamento, né? O animal ele fica vulnerável ao trânsito, ele acaba se machucando, acaba contraindo doença e a violência por parte de outras pessoas que não gostam de animais, né? Existem soluções simples como hotéis pet, cuidadores, ajuda de amigos ou até viagens que aceitam animais. É só decidir. Com certeza, se a pessoa vai viajar e não tem com quem deixar, é procurar um hotelzinho de pet ou levar o animalzinho para viagem também, porque o cachorrinho é como se fosse um filho, né? É uma responsabilidade para toda uma vida. Marcos é daqueles que encontra o pet na rua e acaba cuidando na sua casa, mas não consegue manter todos aqui, porque é um custo alto. Quando é procurado, acontece a doação. Todo mundo aqui disponível para adoção, que foram animais que foram abandonados, entendeu? Uns deles foram atropelados, ficaram doentes, a gente tirou das ruas e estão aí à espera de um lar. É bom deixar claro, o abandono de animais é considerado crime. O abandono para a Lei 9.605, a lei que protege os animais, considera o crime de maus-tratos abandonar animal com pena de 2 a 5 anos, perda da guarda e multa. Se alguém tiver interesse em adotar, pode entrar no nosso Instagram, que é Marcos Breda Protetor. Lá a gente tem todo o catálogo, né, de animais que estão disponíveis para adoção. Todos aqui estão castrados, vacinados, saudáveis, à espera de um lar. E muito importante lembrar que o abandono é crime, né? É crime e é uma crueldade sem fim, né? Não é só pelo crime, só pela lei, mas é a crueldade também de você abandonar o animalzinho. Vai fazer uma viagem, vai deixar o animal abandonado, vai soltar na rua, vai deixar em casa passando fome, passando sede. Lamentável isso, né? Ser humano é esse que tem coragem de fazer isso com um animal de estimação, né? Eu tenho meus animais, tenho 3 gatinhos, eu consigo imaginar deixá-los abandonados assim para fazer qualquer que seja, né? Às vezes saem rapidamente, eu não consigo deixá-los por muito tempo. Fico imaginando quem tem coragem de fazer isso com os seus animais de estimação, né? Não tem amor nenhum a esses animais, né? As festas de fim de ano já passaram, mas muita gente acabou exagerando, né, nas comidas e também nas bebidas alcoólicas. E agora já é hora de retomar os hábitos saudáveis para o estilo de vida melhor. Bruno passou o fim do ano comendo além do que estava previsto. Se em 2025 exagerou nas festas, agora em 2026 é hora de correr atrás do prejuízo. O que eu mais fiz no Natal foi comer, ainda mais que a família é grande. Aí tem ceia pra cá, tem comida ali, fui pra casa da minha namorada comer também. Agora tô tentando vir pra academia o máximo que eu consigo, tentando conciliar e com o meu tempo livre, que agora eu tô de férias. Mas tentando, assim, fazer o máximo de exercício que eu consigo para tentar recuperar a minha estabilidade aqui na academia. Nessa academia em Vitória, o que não falta é profissional para orientar nos exercícios e assim conseguir chegar em um curto espaço de tempo no peso ideal. É hora de voltar à rotina, sem excesso, sem dieta maluca e com bastante atividade física, regular o sono, regular a alimentação e voltar aos treinos. Voltar a fazer isso aqui, ó, academia, bastante maquinário, aulas coletivas aqui na Vitória Esportes. Então, é não desesperar, voltar à rotina correta, com os treinos, cardio e sem desespero. O momento, agora, no início do ano, é não se desesperar, ter calma, manter o equilíbrio e retornar com tudo em cima, com os quilos ideais de 2025. Nada melhor do que os dias intensos malhando e assim retornar à mesma qualidade de vida deixada de escanteio com tanta comida no Natal e no Réveillon. Tem que dar o tempo ao tempo e senão você acaba atropelando o processo, sua imunidade acaba baixando se você exagerar muito numa dieta. Então é melhor seguir normal, com suplementação, treino, aeróbico, que vai dar tudo certo. E para quem exagerou no final do ano em relação à alimentação, comeu um pouco demais. Quais são os exercícios, as atividades mais indicadas para entrar em forma? Tem o treinamento cardiovascular, que é esteira, corrida, e tem a musculação também. Ambos vão queimar bastante calorias, vão trazer o corpo de volta, que a pessoa acha que perdeu, mas na verdade não perdeu, é fácil recuperar. Seguindo a planilha, o planejamento, tudo dará certo. Quer dizer, já deu certo. Agora, de desintoxicação, tirar o álcool, evitar ao máximo, abaixar a quantidade de carboidratos, comer direitinho e praticar esportes.
É isso, né? O importante é não abandonar os hábitos saudáveis, voltar agora, retomar, né, depois desse período de férias, de festas, né, e buscar de fato, né, uma vida mais saudável, com atividade física e alimentação correta. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver que mais de 10 mil capixabas aposentados podem pedir a revisão do benefício do INSS aqui no estado. A gente volta já já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Rede Cidades. Mais de 10 mil capixabas podem ter direito à revisão do benefício do INSS, segundo dados e levantamentos aí do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, entender quem tem direito, quem pode solicitar essa revisão, a gente recebe agora aqui no estúdio do Rede Cidades o advogado João Ribamar, né, que é especialista em direito previdenciário. Ribamar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Sempre uma satisfação estar aqui no Rede Cidades, tá? E agradeço também a possibilidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. Prazer é nosso te receber, João. Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre essa questão da revisão. Isso por muito tempo foi falado, né, dessa possibilidade da revisão, e muitas das vezes as pessoas elas não sabem se elas têm direito ou não a essa revisão. E é um número expressivo, mais de 10 mil capixabas, aí é estimativa, um dado solto aí também do CNJ, não é isso, João? Não, exatamente, de fato, né? Dados mais atualizados demonstram que hoje o Espírito Santo tem aproximadamente 600 mil idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos de idade, e parte relevante desses idosos certamente é aposentado pela Previdência Social, o INSS. E certamente, ao longo dos anos, por vários motivos, seja questão da idade ou do tempo de contribuição, deixa de ser contabilizado, né, junto aos dados e sistemas do INSS, fazendo com que no momento de aferir o valor da aposentadoria possa haver sim um erro de cálculo e dando direito assim para que a pessoa, mesmo que já aposentada, possa fazer o que nós chamamos de revisão, requerendo uma reanálise do cálculo que foi feito e verificando se ela tem sim direito a aumentar o valor da sua aposentadoria. E isso é muito importante, né, João? Porque a gente está falando de uma família, por exemplo, que pode aumentar a renda da família, né? Você pode revisar aí o quanto de benefício que você vai receber mensalmente. Então isso é algo que pode até ajudar a família aí nas despesas também, na verdade. Com certeza, de fato, hoje, né, qualquer aumento de renda é sempre bem-vindo para a questão de aferir aumento da renda das famílias e, em especial, os aposentados, né, que é uma fase da vida onde que os custos elevam sempre com plano de saúde, despesas médicas, consultas. Então, qualquer valor de aposentadoria que vier a maior, certamente é bem-vindo. E é importante destacar a questão de que a revisão ela é um pedido voluntário, ou seja, não é automático. Eu ia te perguntar isso agora, João, porque isso não acontece, então, automaticamente pelo sistema. Então, é preciso que você entre com esse pedido, é isso? Exatamente. Por ser um ato voluntário, depende que o próprio aposentado, e nesse ponto é importante o auxílio de um profissional especializado na área, para que, juntamente com as informações do CNIS, que é o extrato previdenciário, todo o histórico laboral do aposentado, possa verificar quais foram as contribuições que o INSS considerou e, assim, verificar se há possibilidade ou não deste aumento de renda da aposentadoria. Certo. Então, os canais de comunicação do INSS, em especial 135 ou o GovBR no aplicativo Meu INSS, eles permitem o requerimento através de processos eletrônicos, requerimento este feito através do CPF do segurado, porém é muito importante o auxílio de um profissional para que, antes de se fazer o requerimento, verifique se de fato se encaixa em alguma das hipóteses de revisão. Até porque, João, é importante a gente deixar claro também para os nossos telespectadores que é possível também que, por exemplo, o benefício é negado e você recorrer à justiça para tentar buscar esse seu direito, não é verdade? Sim, muitas pessoas pensam que a ação judicial ela somente existe na hipótese de que o benefício seja negado, no caso a aposentadoria não seja concedida. Mas também existe a situação, que é justamente o objeto aqui da entrevista, aonde que a aposentadoria é concedida, a pessoa é aposentada, porém por algum motivo, erro de cálculo ou não reconhecimento de determinado tempo de serviço, o valor que foi dado a ela de aposentadoria não é o correto, não é o adequado. Sim. Então a ação também pode ser feita, ação judicial, quando
a pessoa está aposentada. E é justamente isso, as revisões pressupõem que a pessoa já está aposentada. Ela está buscando, na verdade, aumentar o valor da sua renda, da sua RMI, que é a renda mensal inicial. Entendi. Agora, João, vamos trazer um pouquinho também do serviço, né? Quais tipos de revisão, né, que hoje são possíveis de ser solicitados? Fabiano, o INSS, ao longo dos anos, né, deixou de computar e de aferir determinados tempos e valores, em especial porque nós passamos também no Brasil por várias transformações econômicas com os planos, né? O Plano Real de julho de 1994 estabilizou a economia, porém antes disso nós tivemos vários planos, Bresser e outros, que também influenciaram no cálculo da aposentadoria, além da superinflação. Certo. Então, nós devemos trabalhar, quando consultamos ou fazemos a verificação dos segurados e aposentados, mais de 15 hipóteses de revisão. Mas eu destacaria aqui as 3 principais para os telespectadores, que seria a questão da revisão por ação trabalhista, quando, por exemplo, a pessoa, durante a sua vida laboral, teve uma ação na Justiça do Trabalho e teve, por exemplo, reconhecida hora extra ou tempo de contribuição, e aí isso influencia no cálculo da aposentadoria, porém não há comunicação entre os sistemas da Justiça do Trabalho e do INSS. Então é importante não só que a pessoa tenha uma sentença trabalhista, ela precisa que isso seja mostrado ao INSS. Certo. Então a questão da revisão trabalhista, quando a pessoa teve um ganho na Justiça do Trabalho, seria uma das hipóteses para aumentar o valor da aposentadoria, porque o salário de contribuição dela também aumentou. Nós temos também a hipótese da revisão por tempo de contribuição, quando, por exemplo, o INSS deixou de computar alguns períodos de tempo, seja porque na época a carteira de trabalho preenchida manualmente não foi levada ao atual sistema, ou por outros motivos, perda de carteira, não assinatura. Então é importante também estar verificando sempre todo o extrato previdenciário da pessoa para ver se todos os tempos foram considerados. Certo? Nós temos também outro tipo de revisão, que é a revisão de erro material, quando, por exemplo, o INSS lança por equívoco alguma informação a menor. Então, por exemplo, o salário era 3 salários mínimos, por exemplo, a pessoa recebia e é lançado somente como salário mínimo. E aí nós estamos numa fase de digitalização, né? Grande parte do acervo do INSS era físico e hoje é digitalizado. Então, nesse momento de transformação digital, certamente pode haver ou não situações de equívoco no lançamento. E nós temos também outros tipos de revisão que são importantes também para estar verificando junto aos segurados. Vamos falar um pouquinho dessas outras opções, essas outras possibilidades também, tipo de revisão, porque é importante, por mais que a gente tenha talvez um número menor, né, de pessoas que possam ter direito, mas pode ser que alguém que está assistindo a gente também possa se enquadrar nessa situação, não é verdade? Perfeitamente. Então, aí nós temos também trabalhando uma revisão que é muito interessante, que é a revisão por atividade especial. A pessoa que tem contato com atividades perigosas ou insalubres, muitas vezes o INSS só considera o salário base, sem considerar exatamente a exposição e o adicional recebido pela pessoa. Então, essa revisão, além de permitir uma aposentadoria com um tempo de contribuição menor, e aí vai depender de acordo com o grau de insalubridade ou o grau de periculosidade, é importante que no momento da aposentadoria seja verificado se o INSS de fato está considerando que aquela atividade é periculosa ou insalubre. Por exemplo, frentistas de posto de gasolina, enfermeiros ou outras atividades que têm enquadrado nos rolos da Previdência. Então, para não se considerar essa atividade diante do risco que elas possuem, não serem consideradas como atividades comuns, né? Elas são atividades especiais e, portanto, devem ser reconhecidos o seu tempo especial, seja aposentando por tempo especial ou por tempo comum, mas sempre observando o fator multiplicador. Entendi. Tá? Além disso, nós temos também outra revisão que é interessante, que é a revisão da concomitância, né? Muitas pessoas têm 2 trabalhos ao mesmo tempo, seja manhã e tarde, manhã e noite, e até 2019 o INSS, de forma equivocada, ele calculava separadamente o valor das aposentadorias e o segundo vínculo só era considerado um percentual de até 20% do valor aferido da contribuição, quando na verdade o correto seria calcular individualmente
e fazer não uma média individual, mas uma média da soma das contribuições daquele mês, logicamente observando o teto do INSS, que hoje está próximo de R$ 8.000. Então, verificando também, além das revisões que eu já comentei, é importante destacar também a apuratividade especial e também a questão da concomitância, que são hipóteses também que pode ser de alguns dos nossos telespectadores. Tá certo, João. Olha, é importante a gente trazer esse serviço aqui, né? É importante também que você busque a ajuda de um advogado, né, especialista em direito previdenciário, para tirar suas dúvidas e também te ajudar a entrar com esse processo, fazer o cálculo certinho também, né, João? Porque é importante você já acionar, talvez, o INSS com essas informações, porque você pode até mesmo confrontar essas informações de se o INSS te trazer algum dado que não está correto também, não é verdade? Exatamente. Sempre lembrando que as revisões, em regra, são de até 10 anos contados da data da aposentadoria. Isso também é o que a gente chama de decadência e é importante estar sendo observado não só se tem o direito ou não, mas se está no tempo hábil de recorrer da decisão que concedeu a aposentadoria. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao João Ribamar, advogado, especialista em direito previdenciário, nosso convidado de hoje aqui no Rede Cidades, trazendo para a gente informações importantes, né, com essa estimativa, né, de mais de 10 mil aposentados do Espírito Santo que podem pedir a revisão para aumentar o benefício. A gente está falando do aumento aí da renda, aumento do seu benefício do INSS. João, obrigado, viu? Prazer recebê-lo sempre aqui no programa. Obrigado você, Fabiano. Estou à disposição. Obrigado, João. Bom, e o Rede Cidades de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista, é muito simples, é só acessar senrede.com.br, está aparecendo para você aqui, ó, senrede.com.br. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até amanhã.